A Bíblia, no livro do Gênesis, traz o primeiro inquérito, a primeira ação penal e a primeira sentença, em que foram condenados Adão, Eva e a serpente. E Deus não fez anistia. Deus não transigiu com princípios. Deus aplicou a lei. E Deus puniu proporcionalmente Adão, Eva e a serpente. É isto que nós temos que fazer. Esse é o princípio da responsabilidade. E aqueles que dizem que são cristãos, mas que em verdade são aquilo que Jesus Cristo disse a respeito dos sepulcros caiados. Por fora, ostentam supostos valores da família. Por dentro, são capazes de atos hediondos. E por isso mesmo, amigos e amigas, sejamos nós autenticamente cristãos, sejamos nós autenticamente patriotas e possamos garantir a autoridade da lei. Salve, salve, meu povo! Hoje aqui, sem vinheta, sem nada, direto para ver esse cidadão aí falando as asneiras que ele está falando. A hipotética verdade embutida nisso aí, que é uma mentira deslavada que ele tem, que é o poder de persuasão, a eloquência, que esconde uma verdade atrás da mentira, né? A mentira aparece primeiro, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre isso aí. Curte a vinheta aí, compartilha esse vídeo, ajudar o canal, dê o seu like, né? E toque no sino de notificação para você ficar aí por dentro dos vídeos que a gente coloca aqui no canal. O canal novo, amador, precisa ainda de melhorar as condições aqui, os ruídos, etc. Se você quiser ajudar o canal, vou deixar o Pix aqui, se for da sua vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu volto aí então depois da vinheta. Paz e graça para vocês. Então, primeiro eu quero falar para vocês que esse sujeito aí está usando a Bíblia para falar mentira, né? Para tentar te convencer, persuadir você, poder de convencer você, de induzir você uma verdade que não existe aí nessa fala dele, né? Não existe. Então o poder de convencimento a você, persuasão que chama isso, tá bom? Então nós vamos entender isso aqui agora, porque ele usou da Bíblia para dizer que Deus não deu anistia a ninguém, Deus não perdoou lá Adão e Eva, nem o Satanás na forma da serpente, né? Que isso quer dizer que ele tem que aplicar a lei em todos, sem dar anistia, sem dar chance, sem dar direito de defesa, sem nada. É isso que ele quer fazer. Vocês estão me entendendo? Só que Deus não fez isso. As coisas de Deus é outras coisas, é outros 500, é outro envolvimento profundo, misterioso, que ninguém de nós sabe até hoje, certo? Ninguém de nós sabe só por cima, só o supérfluo, só o resumo de uma história cheia de simbolismo, como é o Gênesis e o último livro, Apocalipse, ok? Então nós vamos ver aqui como que é mentiroso, né? Sem vergonha. E ele ainda usar de que Jesus disse, né? Mateus 23, de que são como sepulcros caiados, né? Isso ele referiu a quem? Referiu ao Bolsonaro e nós que somos a favor do governo Bolsonaro. Pronto, acabou. Ele quer referir a nós como sepulcros caiados, né, que por fora nos apresentamos formosos e por dentro é cheio de podridão. Mas eu vou expor a podridão dele aqui hoje para você ver que isso aí é só um poder de eloquência, né, de persuasão que ele tem para confundir vocês. Não só ele, mas todos os políticos, pastores, padres, salvo exceção, lógico, não estou generalizando, né, salvo exceção, todos usam o poder de eloquência, que é um poder supérfluo, né, que é um poder supérfluo, um poder, além de supérfluo, ele é impotente porque ele pode se desfazer a qualquer momento, né? Ele te convenceu aqui de uma coisa, colocando uma verdade na frente da mentira, mas essa verdade pode ir para trás e aparecer o
que é de fato que ele quer passar, que é a mentira. Ok? Então é isso que nós vamos ver aqui. Ó. Primeiro, nós vamos falar do apóstolo Paulo. Já que ele citou a Bíblia de Gênesis, vamos falar do apóstolo Paulo, que é a realidade da situação. O apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, ele difere a ação de Deus do Espírito com a força do homem, né? E ele usou a força do Espírito lá, e aqui esses políticos usam a força, a sabedoria humana para te convencer, e infelizmente ele convence uma parte do país, porque a maioria da parte do país são analfabetos funcionais. Entendeu? Analfabeto funcional, explico de novo, já tem no vídeo aqui no canal, mas explico de novo. Analfabeto funcional é aquele que é letrado, mas ele não tem capacidade de interpretação dos fatos, né? Não tem capacidade de interpretação, ele vai linear, ele vai na literalidade da coisa e cai nesses engodos, nesses enganos aí desses políticos que a gente está vendo por aí afora. Bom, eu coloquei esse cidadão aqui, agora aqui na frente eu vou colocar outro cidadão para você ver. Ele é analfabeto, não sabe nem falar, tá? Não sabe nem falar, mas isso eu tiro o chapéu. Ele tem um poder de persuasão, de convencer você, até mesmo te oferecendo uma picanha e uma cerveja, pelo amor de Deus, né? E Jesus ensinou sobre isso, né? Jesus disse assim, ó, se os filhos da luz tivessem a mesma vontade, quer dizer assim, né, pode você entender, a mesma vontade, a mesma capacidade, né, a mesma ambição como os filhos das trevas. Só que os filhos da luz não têm, infelizmente. Os filhos da luz ficam ali morninho, que ensinou que você tem que ficar caladinho, bonitinho, porque senão você vai ser castigado, senão Deus vai te mandar para o inferno, etc. Não tem nada disso, nós temos que agir. Tá bom, mas vamos lá. Apóstolo Paulo, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem aí também, né? O apóstolo Paulo diz assim: e a minha palavra e minha pregação não consiste, né, em palavras persuasivas, de persuasão, de convencimento, né, de sabedoria humana, o apóstolo Paulo diz, mas em demonstração de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana ou dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5. Estou lendo aqui na Bíblia, tá bom? Então, essa é a verdade. Paulo está dizendo que ele veio com um propósito diferenciado e não com a podridão da sabedoria humana, que é falha, que pode ser desmanchada. Porque ele usa da sabedoria para te convencer, para te persuadir, né? Te dar, induzir, né, te convencer a uma coisa que ele acha que é verdade, mas o fato não é aquilo que é verdade. Ele te convenceu daquilo. Quer um exemplo bom? Eu sou vendedor, trabalho com vendas, né? Então eu tenho que chegar na casa do cliente, eu tenho que persuadir o cliente. O que é persuadir? Convencer ele que o meu produto é bom, induzir ele a acreditar que o meu produto é bom e que vai sanar para ele as necessidades que ele tem para aquele produto. Vocês estão me entendendo? Então, o político, o pastor, o padre, eles usam disso, de persuasão, salvo exceção, repito, de convencer você de uma verdade que é mentira. Aliás, ele quer convencer você do que é mentira, passando a ser verdade. Ou seja, ele mente tanto que a mentira para ele e para você, convencido, induzido, se torna verdade. E isso que o Dino está fazendo aí, o Dino está fazendo aí, e o Molusco vai fazer aqui na frente, vou colocar para vocês verem. Entendeu? Então Paulo diz, num propósito diferenciado, que ele veio com o profundo de Deus, que não há mácula, não há inverdade, não há distorção, não há nada. Enquanto que a sabedoria humana pode distorcer tudo, pode macular tudo, igual a gente está vendo aí as máculas. Quer saber de uma mácula? Esse Dino aí, esse mesmo Flávio Dino, é investigado, eu vou colocar aqui para vocês verem, é investigado pelo TCE do Maranhão por compras superfaturadas de aparelhos respiratórios lá na pandemia de 2020. Esses aparelhos nunca apareceu, foi comprado superfaturado, né? Ele enganou o presidente, ele enganou a União, né? Para que pudesse usar esse dinheiro para comprar esses aparelhos respiratórios que nunca chegou, nunca apareceu.
e superfaturados. O dobro ou o triplo do dinheiro que valia, né? Vamos colocar assim, colocar no bolso. Então isso é para te convencer da mentira. Vocês têm que tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo ainda diz, olha o que ele diz, 2 Coríntios 11:6, pois ainda que não use de eloquência, né? Oratória, eloquência é oratória, é o saber falar, né? Etc. Vou explicar para vocês aqui. No entanto, não me falta conhecimento, né? Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação que nós estamos passando. 2 Coríntios 11:6. Então, o apóstolo Paulo não usou de malandragem, de saber falar, né, para enganar as pessoas. Ele falou da verdade sem mácula. Então, vamos lá, eloquência, capacidade de falar, já começa por aí, né, e expressar-se com desenvoltura, poder de persuadir pela palavra, levar alguém ou a si, olha só, levar alguém ou a si mesmo a se convencer de um fato que talvez não seja verdade, mas você se convence e convence alguém daquilo que é verdade, né? O Dino chamou nós de sepulcro caiado, mas o sepulcro caiado é aquele que rouba o Estado, comprou os equipamentos superfaturados, né? E nunca chegaram. Eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. Então o cara é um sepulcro caiado, porque ele está falando com vocês aí com poder de eloquência, igual eu estou falando para vocês aqui, né? O poder de expressar bem, de falar bem, de levar você ao convencimento da mentira, formando ela como verdade, né? E eu aqui estou falando para vocês a verdade na própria Bíblia, porque o cara que tem, né, esses inquéritos, o cara que é acusado de roubo do Estado e chamar os outros de sepulcro caiado e falar igual ele está falando aí bonitinho para te convencer, esse é o sepulcro caiado de verdade. Esse aí está fazendo você, por eloquência, convencido de uma mentira, fazendo dela verdade. E você vai. São chamadas narrativas, né, que eles colocam e pregam bonitinho, vai bonitinho, convence você, igual a Rede Globo e o consórcio, né? Eles convencem vocês precisam abrir a mente, povo brasileiro. O povo precisa abrir a mente e deixar de ser convencido por falcatruas, por mentiras, com desenho, né? A gente usa aqui a expressão de enfeitar o pavão. O que é enfeitar o pavão? O pavão já é bonito, né? Então você incrementa as coisas ali, fica mais bonito, fica mais desenhado, né? Fica bem desenhado para você e te convence, te ilude, te induz, né? Então levar alguém a acreditar, né? Ou aceitar, ser convencido e induzir. Esse é o poder desses caras que tá fazendo isso aí para vocês. A televisão e eles. E eles estão tudo em conluio, viu? Estão tudo em conluio, porque é tudo ligado. Eles, o STF, está tudo em conluio e tenta convencer você que quem quebrou lá quem quebrou lá domingo passado, né? Os três poderes são terroristas. Esses caras não sabem o que é terrorista, não. Os terroristas já tinham explodido aquilo lá. Terrorista já tinha matado um bocado de gente em metrô, em ônibus, avião, etc. Vocês não sabem nem o que é terrorista. Prende o cara lá com 3 rojão e uma garrafinha de coquetel molotov, diz que é terrorista. São criminosos? São, mas terrorista vai muito mais além, né? Então eles estão tentando convencer você da mentira, fazendo dela uma verdade. Isso é uma vergonha. Agora eu me dirijo ao povo brasileiro. Pelo amor de Deus, vamos ficar mais inteligentes. Eu, nas viagens minhas, entrei na casa de um cliente. Olha o que a cliente falou para mim. A cliente falou assim: eu detesto o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi lá no dia 12 de outubro, em Aparecida do Norte, brigar. Quem falou isso com a senhora? Ela me disse: eu vi na rede. O Bolsonaro foi em Aparecida brigar, gente? O Bolsonaro não foi em Aparecida brigar. O Bolsonaro foi lá participar, junto com o povo brasileiro, de uma festa, que são números católicos, que são eleitores dele. Ele foi lá, né? E aí, quem falou abobrinha foi os padres, os bispos, né?
os esquerdistas, amoitados, né, vamos dizer assim, atrás da moita. A moita é a igreja, então eles escondem atrás da igreja esquerdista para fazer de conta que não. Principalmente os senhores da teologia da libertação, né? É um absurdo, a teologia da libertação é coisa do capeta. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó, os crimes desse sujeito que está aqui na frente. Vou colocar aqui para vocês na tela e volto para despedir de vocês aqui no vídeo. Até breve. Vocês viram aí o absurdo que Dino é, né? Diz que os outros sepulcros caiados, né? Mas o verdadeiro sepulcro caiado é ele. Olha como é que ele fala bonito, né? Ele fala como se fosse um padre, né? Um pastor, para te convencer, né? Dessa situação ridícula, né? Ele não sabe nada de escritura, não sabe nada, ele sabe de ladroagem, de escritura não sabe nada. Tá? Ele falou aí no vídeo dele aí, ó, que Deus não transigiu princípios. Deus não transigiu princípios. Certamente, os princípios morais de Deus, ele permanece para o ser humano hoje pelo Espírito, não por regras escritas mais, certo? Mas permanece o princípio. Mas ele fez concessão do princípio, né? No princípio moral, ético, etc. Ele fez concessão, porque primeiro ele aplicou o princípio moral devido à queda do homem, mas influenciado por um ser desconhecido, né? Um ser do além igual Deus. Quem conhece a Deus? Quem viu a Deus? Quem conhece a Deus pela palavra, pelo Espírito dentro de si, mas quem viu a Deus? Ninguém. Então, o inimigo, o adversário, Satanás, é a mesma coisa. Então foi implantado no homem a imoralidade. A imoralidade não é fruto do homem, ela foi implantada no homem. Por isso Deus transigiu, fez concessão, conciliou ou reconciliou consigo mesmo o homem por meio de Cristo. Como é que ele não transigiu princípios? Transigir o princípio não é quebrar o princípio. Hoje eu tenho ética moral, né? Não é por medo de lei, não é por medo de nada, mas é porque está em mim o princípio pelo Espírito, o princípio ético e da moral. Só que essa moral dada, imposta por Deus, esse princípio moral, foi porque alguém implantou na carne, no ser humano, o mal. O mal não é do homem próprio. O mal não é do homem próprio. A Bíblia diz isso no próprio Gênesis. Então Deus transigiu. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz: e por intermédio dele reconciliar-se ou conciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra e as quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Estou lendo aqui na Escritura. Então, Cristo, Deus em Cristo, concedeu, fez concessão, Flávio Dino, conciliou, transigiu no princípio moral e ético, né, a restauração do homem, o restabelecimento da amizade entre o homem e Deus. Deus está próximo de nós hoje por reconciliação no intermédio de Cristo, e assim nós nos fazemos filhos dele. Eu quero dizer uma coisa para você, Dino, que você é pilantra. Você não vai usar de que Cristo, olha bem, de que Cristo pagou por você, você pode roubar igual o ladrão da cruz. Roubou, matou, né? E Cristo falou: você estará comigo no paraíso. Isso é uma palhaçada de interpretação que você não tem, né? Analfabeto funcional, não sabe interpretar, vai interpretar que pode roubar, que depois Cristo vai te salvar, né? Senão você vai se lascar. O princípio ético e moral está dentro do ser humano. Ele não precisa de lei nenhuma escrita
quando ele tem o princípio ativo pelo Espírito dentro de si, pelo Espírito Santo de Deus dentro de si, reconciliado com Deus, né? Se não tivesse transigido Deus, isso daí, seu Dino, nem aqui nós estávamos, ok? Nem aqui nós estávamos, não tinha salvação para ninguém. Então Deus fez reconciliação, conciliou, concessão, deu a oportunidade, cedeu ao homem a oportunidade de ser livre, de ser salvo. Tá ok? Isso é pra você aprender. Convencer os outros da mentira absurda que você anda falando por aí. Vamos ver mais aí. Tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui. Nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, para as pessoas ficarem tanto tempo. Não é possível um movimento durar o tempo que eles duraram na porta dos quartéis se tivesse financiamento. Vocês viram aí? Viram as fotos aí dos crimes de Flávio Dino? Dos crimes de Lula eu não preciso nem colocar aqui. Não preciso nem colocar. Mas vocês viram o vídeo do Molusco aí? Né? Vocês viram o vídeo dele aí? Com o poder de convencer você igual ele tem. Isso aí, eu tiro o chapéu para ele. Mas Jesus já ensinou, já expliquei aqui. Jesus ensinou que os filhos das trevas têm mais ambição, mais astúcia do que os filhos da luz. E aí, está aí para vocês verem que não é mentira minha. Um absurdo essas coisas aí. Um absurdo. Vocês viram aí o Pacheco falando, né, que olha como é que eles usam esse poder de convencer você de um fato que não é verídico. O que ele está usando? Ele usou que os vândalos vão pagar os estragos e não o povo brasileiro. Então quando ele leva o povo brasileiro, quando ele usa a palavra pro povo brasileiro, é para convencer você de que aqueles que estão lá são vagabundos, embora os que quebraram são, porque não são nem bolsonaristas, são infiltrados, a gente sabe disso, tem aí vários vídeos mostrando isso, né? E dizer que uma turma de brasileiros igual aquela, né, os que estavam nos quartéis, que foram presos mais de 1.200, chamar todo mundo, senhoras, crianças, mulheres grávidas, de vagabundo, de terroristas, e diz que esse é um povo vândalo, esse é um vagabundo, que não faz parte do povo brasileiro. E aí você se convence disso, você é induzido a acreditar nisso, né? Convencido disso, e o Brasil vai de mal a pior. O Brasil vai de mal. Por que eles querem convencer você disso? Para que eles tenham força e mantenham os seus cargos com salários altíssimos. O Lula sancionou aí aumentar de 30 e poucos mil para 46 mil o salário dos ministros do STF e os salários dos parlamentares, seja senador, seja deputado, né? Isso acarreta um bocado de coisa, porque quando aumenta do STF, aumenta de todo o judiciário, Brasil afora, segunda instância, primeira instância, etc. Todo mundo do judiciário vai ter aumento. E aí o Brasil não aguenta. E agora ele quer tirar de você aí, deixa eu falar, você que está com a bunda na cadeira, achando que não é com você, que tá tudo certo, problema deles lá, que a sua vida tá uma mar de rosa, vai chegar em você. Vai chegar em você e vai começar pelo seu salário. Quem ganha 1,5 salário a partir de agora vai pagar imposto de renda. Vai ser descontado do seu salário o imposto de renda. Aguarde, isso é só o começo. Paz e graça a todos vocês e não se convença de uma mentira achando que é verdade. Por favor, vamos ser inteligentes, povo brasileiro. Vamos abrir nossas mentes. Paz e graça, um beijo do Tony Neto para vocês. Abraços.